Olá pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre a tabela periódica. Ela será abordada em 3 pequenas videoaulas. Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre a tabela periódica, contar um pouco do desenvolvimento dela a partir dos anos. Ela foi idealizada há pouco mais de 100 anos atrás. A tabela periódica é então o resultado da organização dos elementos, que eles foram agrupados a partir das propriedades características de cada elemento químico. Então, todos os elementos existentes no nosso planeta, naturais ou sintéticos, eles estão representados na tabela periódica, que são cerca de 118 hoje elementos conhecidos em nosso planeta. Então, na Terra inteira, nós temos que o ferro, o oxigênio, o silício e o magnésio correspondem a 93% dos elementos do nosso planeta em quantidade. Já somente na crosta terrestre nós temos o silício, o oxigênio e o alumínio correspondendo a 82%. No nosso corpo nós temos vários elementos, né? E o elemento mais presente é o oxigênio, seguido do carbono, depois vem o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, o fósforo e depois pequenas quantidades de potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio, ferro. No final da década de 1790, nós temos que Lavoisier, ele compilou uma lista dos elementos conhecidos na época. Essa lista tinha 23 elementos. Já nos anos de 1800, houve muitas mudanças no mundo. Descobriu-se a eletricidade, o espectrômetro e estávamos na época da Revolução Industrial. E como resultado, houve um grande número de descoberta de novos elementos. E em 1870 já havia 70 elementos conhecidos. Dobenheimer, ele fez a primeira junção dos elementos a partir de propriedades similares. Ele pegou grupos de 3 elementos e ordenou pelas massas atômicas. Então, ele pegou os alcalinos, que na época se conhecia o lítio, o sódio e o potássio, e outros constituíam os sais, né? Os ânions constituíam os sais, que eram o cloro, o bromo e o iodo. Em 1828, Berzelius ele idealizou os símbolos químicos, o que facilitou bastante, né, a organização desses elementos e também em formas de moléculas, né? Então, os símbolos dos elementos, como por exemplo aí o oxigênio, e o símbolo do composto formado por mais de um elemento, H2O para a água. Então, um acordo foi alcançado em 1860. Chegou a hora de os químicos resolverem a questão e chegar de acordo com várias convenções. Uma delas foi um método para determinar com precisão a massa atômica dos elementos. Isso ocorreu num congresso de química na Alemanha, nesse ano. John Newlands, ele também fez uma primeira idealização, quer dizer, na realidade uma segunda tentativa, né, de organização dos elementos químicos existentes na época. Ele pegou os elementos e organizou por massa atômica. E cada oitava tinha uma propriedade semelhante. Ele falou que esse padrão, né, das notas musicais era repetitivo em relação aos elementos, que os elementos passavam a ter características similares nessas oitavas. Então ele foi muito ridicularizado por associar a música, né, à ciência, mais especificamente a química, né,
e foi rejeitado pela Sociedade de Química essa idealização dele, mas ela tinha bastante coerência. Lothar Meyer, ele organizou os elementos em uma classificação periódica de massa atômica, mas só que suas ideias não foram muito consideradas científicas, né? Essa organização dele. E depois veio, em 1869, Dmitri Mendeleev. Ele acabou se baseando no que os outros autores já começaram a fazer, a desenvolver. Nessa época existiam 66 elementos. Ele agrupou pelas propriedades dos elementos. Ele previu a existência de elementos desconhecidos pelo número atômico e propriedade, onde ele ficaria alocado cada um desses elementos. Então, Mendeleev ele organizou esses elementos em ordem crescente de massa atômica e distribuiu em 8 colunas verticais e 12 faixas horizontais. Vocês podem ver aí que é bem semelhante às oitavas musicais, né? Que tinha sido ridicularizada antes. Então, ele, baseado nesses outros conceitos, nesses outros desenvolvimentos de outros cientistas, ele começou a idealizar. E ele é considerado o pai da tabela periódica, ele é considerado quem, na realidade, criou a tabela periódica, foi Mendeleev. Depois, em 1913, Moseley ele ordenou a tabela periódica pelo número atômico e organizou a tabela periódica que nós conhecemos hoje em dia, baseado também em Mendeleev. Então, ele descobriu que o número de prótons no núcleo de um átomo era sempre o mesmo. Este fato é atualmente a base da classificação periódica dos elementos. Então, dos atuais 118 elementos químicos conhecidos, cerca de 66 já haviam sido isolados, ferro, cobre, ouro, prata, entre outros, estudados em 1869, quando Mendeleev organizou metodicamente a tabela periódica. Mendeleev recebeu a medalha Dave da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, que era uma condecoração para o cientista muito grande na época. E em 1887, a mesma medalha foi oferecida a Newland, pelas classificações baseadas nas oitavas musicais também. Depois, muitos anos depois, né, foi reconhecido que ele tinha, na realidade, idealizado antes de Mendeleev, uma tabela periódica muito semelhante que Mendeleev idealizou depois. Mendeleev não se preocupou muito com o porquê da tabela funcionar, ele apenas corajosamente proclamou que as tendências eram reais e que, na verdade, as propriedades de elementos desconhecidos podem ser previstas. Meyer não era tão ousado sobre o poder preditivo da tabela. Ele estava muito curioso, no entanto, com as razões para as tendências, que ele pensou refletir alguma estrutura interna. Mendeleev achava que os elementos eram a matéria primordial e Meyer achava que ainda não deveria haver partículas menores. Mendeleev continuou a trabalhar em sua tabela periódica, que muito rapidamente foi bem sucedida na previsão de elementos específicos, e com isso ele ficou bastante famoso, à medida que foram descobrindo novos elementos que ele já tinha previsto que existiriam, né? Pelas propriedades e pelo número atômico. E levou muitas décadas para os cientistas entenderem exatamente como Meyer descreveu a estrutura interna do átomo, e seu trabalho foi obscurecido pelos cientistas que descobriram a estrutura atômica dos prótons, elétrons e nêutrons. Mendeleev simplesmente seguiu as tendências da tabela periódica para interpolar as propriedades de 3 novos elementos, que ele chamou de eca-boro, eca-alumínio e eca-silício. Ele previu que os pesos atômicos seriam 44, 68 e 72, respectivamente. E ele previu as propriedades químicas e propriedades físicas de cada um desses elementos. Uma nova família foi descoberta depois, que era um gás que foi isolado da atmosfera, né?
o argônio. Então, uma nova coluna foi acrescida ali para alocar esse elemento novo, que não tinha característica semelhante com nenhum outro existente até então. Então, a maioria dos elementos foi descoberto entre 1735 e 1843. E como organizar os elementos diferentes de forma que possamos fazer previsões sobre os elementos não descobertos ainda. Ordenar os elementos segundo as suas propriedades químicas e físicas. E a forma moderna da tabela periódica reflete a estrutura eletrônica fundamental dos elementos. Ou seja, a distribuição eletrônica está diretamente relacionada às propriedades de cada uma das substâncias. Um grupo de elementos indica o tipo de subcamada que está preenchida e o período indica o número quântico principal da camada. Atualmente, nós conhecemos em nosso planeta 118 elementos químicos. Desses 118, nós temos 92 que são naturais, e o de maior número atômico é o urânio, 92, e outros 26 que são sintéticos. Então, os elementos naturais têm número atômico menor ou igual a 92, e os sintéticos têm número atômico de 93 a 118. Então, nós temos os naturais de 1 a 92, que são os cisurânicos, e os transurânicos, que são os sintéticos, maior que 92, né, de 93 a 118. A última maior modificação feita na tabela periódica resultou nos trabalhos de Glynn-Seaborg. Isso ainda ocorreu na década de 50. A partir da descoberta do plutônio, em 1940, Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos, de número atômico 94 a 102. Então, acrescentando aí todos esses elementos. Seaborg reconfigurou a tabela periódica colocando a série de actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Em 1951, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho. O elemento 106 da tabela periódica é chamado de Seaborgio, em sua homenagem. Então, ele colocou aqui, na realidade, essas duas, os lantanídeos e os actinídeos, né, que antes eles eram presentes aqui na tabela periódica, ela ficava muito estendida. Então, esse quadradinho aqui representa toda essa linha aqui dos lantanídeos, esse quadradinho de La, e esse quadradinho aqui do AC, actinídeo, representa todas essas linhas que são os elementos do actinídeo, né? Que são desse grupamento. Então, à medida que percorremos o período, né, as propriedades físicas elas vão variando regularmente e uniformemente. Então, nós temos aqui o primeiro período, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, num grupo, nas famílias, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, assim. Na vertical, ele apresenta propriedades químicas semelhantes. E na horizontal, que é o período, né? Ele apresenta uma variação dessas propriedades químicas regular. Ou seja, vai aumentando ou diminuindo dependendo do período. Então, as linhas horizontais, que são os períodos, né? São os elementos de um mesmo período, têm a mesma camada de valência e expressa pelo número quântico principal n. Então, essa que está marcada tem o número quântico principal 5. E as linhas verticais são os elementos de um mesmo grupo que tem a mesma configuração dos elétrons de valência, ou seja, a última camada eletrônica. Eles vão ter o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, sua estrutura, né, a estrutura da tabela periódica é baseada na distribuição eletrônica dos elementos, em ordem de número atômico,
Então, nós temos aqui, na primeira família, né, no grupo 1, a configuração NS1. O lítio, que é o primeiro elemento, que é 1s2, 2s1. E o sódio, que é o segundo elemento dessa família, ou desse grupo, ele tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Portanto, ele obedece ali a todos os elementos ali tem a configuração S1. Então, a tabela periódica, o primeiro grupo ali marcado com S, né, esses dois primeiros grupos, que são os alcalinos e os alcalinos terrosos, tem a terminação S. Os alcalinos, o primeiro S1, e os alcalinos terrosos, que é o segundo S2. Nessa parte aqui, que são os elementos de transição, nós temos aqui que todos terminam com D. Nessa outra parte aqui, terminam com P. E aqui os actinídeos e os lantanídeos terminam com F. Então, nós temos aqui que no primeiro nós temos 1S, o segundo 2S, 2P, terceiro 3S, 3P, o quarto 4S, 4P, passando pelo D, né? E por aí vai. Então, a tabela periódica ela vai sendo distribuída nessa conformação da distribuição eletrônica dos elementos. Em relação aí que nós vimos de novo a classificação dos elementos, né? Então, cada parte da tabela periódica nós temos uma distribuição eletrônica. E aqui uma representação dos elementos presentes, né, na natureza, em cada substância, né? Em cada corpo, em cada material, cada um dos elementos onde eles estão presentes. Então, nós temos aqui a classificação periódica, nós temos a primeira família, a número 1, antigamente ela era denominada 1A e agora mudou, né? Então, nós temos agora de 1 a 18, que é a separação aqui dos grupos, né? E não mais A e B. Então, nós temos aqui a primeira família, sendo a dos alcalinos, que é constituída do lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O hidrogênio é um elemento à parte, ele não faz parte de família alguma. Ele só está alocado aqui na primeira porque ele tem o número atômico igual a 1. Então ele ficou alocado aqui, mas ele não faz parte da família dos alcalinos, que são metais. Aqui são os metais alcalinos terrosos. Aqui, nessa outra parte aqui, são os elementos de transição, são os metais de transição. Essa família aqui, 17, são os halogênios. Aqui, a família 18, são os gases nobres. E essa família aqui são os lantanídeos e os actinídeos. Os metais eles têm características que são brilhantes, condutores de eletricidade e calor, maleáveis, dúteis, são usados em moedas, joias. Os ametais têm semibrilho, não são condutores, são quebradiços e uso, por exemplo, em pólvora e pneus. Os semimetais apresentam propriedades intermediárias entre os metais e os ametais. As colunas da tabela periódica elas chamam grupos e são numeradas, eram numeradas de 1A a 8A e atualmente é de 1 a 18 e também tinha B, né? A parte que era a B. As linhas na tabela periódica chamam-se períodos e elas estão representadas ali, cada elemento está representado ali pelo símbolo, o número atômico, Z, e o peso atômico. Os
períodos são as linhas horizontais, definem o número de camadas dos elementos. Então, nós temos ali o período, que é a linha horizontal. E os grupos ou famílias, que são as linhas verticais, que determinam o número de elétrons da camada de valência. Então, nós vimos aí os metais alcalinos no 1, alcalinos terrosos em 2, os elementos de transição, que são metais, né? Depois, o 13, que vão do 3 ao 12, que são os elementos de transição. E depois, a família 13, que é o grupo do boro, a família 14, que é o grupo do carbono, que é o primeiro elemento que aparece ali. A 15, do nitrogênio. A 16 é chamada de calcogênios. A 17, halogênios. A 18, gases nobres. E os elementos representativos, que são chamados de lantanídeos e actinídeos, que são os elementos de transição interna. Então, essa é a tabela periódica atual com os seus 118 elementos. Vocês irão fazer então os exercícios que eu vou postar na plataforma junto com essa videoaula, que são 10 exercícios. E então até a próxima, pessoal.